Obrigada, João. Boa noite aí, pessoal. É, Desculpa aí o transtorno aqui. Os computadores aqui, nenhum tá pegando internet, só esse da igreja, então. Mas vamos começar, né? Eu queria. Você já orou, João? Porque estava no fone aqui, eu não estava escutando que. Não, ainda não, viu? Não? Sabe que orar? Eu oro. Pode orar. Tá bom, Ore vamos aí lá, por queridos. nós. Vamos orar ao Senhor, consagrar aí essa aula a Jesus, tá bom? Querido Era para eu ter Deus, mandado isso aqui para ele. maravilhoso Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. O nosso propósito, Jesus, está revelado em ti, Pai. O porquê da nossa vida, Senhor. A nossa missão, Pai. Nós aprendemos Sim, que o nosso Jesus. propósito, Senhor, ele deve ser incorporado, encaixado, direcionado na nossa missão, para, para que o nosso propósito não seja apenas uma boa intenção, mas seja algo que a gente possa fazer todos os dias. E junto com o propósito, Senhor, essa semana nós refletimos sobre a identidade. Os teus filhos, Senhor, escreveram coisas muito lindas, muito profundas, e que essas verdades, Senhor, possam queimar no nosso coração todos os dias, junto com os nossos valores e com aquela missão que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, usa a tua filha, a pastora Selma, nesta aula sobre as nossas emoções. Sabemos, Pai, como muitas vezes as nossas emoções nos colocam até mesmo em provações, em situações difíceis, mas nós queremos que depois desta aula seremos mais inteligentes emocionalmente. Então, usa a tua filha, usa a tua serva, abençoe os irmãos, abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela tecnologia, pelo Senhor abençoar a tecnologia para que ela nos proporcione este encontro nesse tempo que vivemos de pandemia. Senhor, que seja uma aula incrível, excelente, que o Senhor possa abençoar, socorrer, derramar da tua graça sobre cada um que está assistindo essa aula, sobre todos que vão acompanhar esta gravação, que todos sejam grandemente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, obrigada. Ô, João, faltou uma figurinha aí que depois eu vou mandar para vocês. É uma figurinha do Estamos em Obras, né? Jesus está trabalhando. Então, esse curso a gente tem visto aí Deus trabalhar, revelar grandes coisas, né? E eu creio que é, nenhum de nós que estamos fazendo o curso sairá da mesma forma, né? Então, hoje, o assunto nosso sobre inteligência emocional, né? Gestão das emoções. E se nós estamos em obra, toda obra que é feita é para melhorar o que já é bom, né? Ou consertar aquilo que quebrou, que está estragado, né? Então, hoje nós vamos aí passear, né? Não sou psicóloga, mas é um assunto que o Senhor tem falado muito ao nosso coração, por isso que a gente resolveu trazer, né? A questão aí das nossas emoções, que impactam demais a nossa vida, impacta demais os nossos relacionamentos, não é? Emoções desgovernadas só geram prejuízos, né? Para todos, para nós e para quem está à nossa volta, né? Para os nossos relacionamentos. Então, eu queria começar a falar, antes da gente falar da inteligência emocional, né, que todos nós temos um padrão de comportamento, né, e esse padrão de comportamento, ele é definido desde que a gente tem lá um aninho de vida, né, nós vamos sendo moldados aí ao longo da nossa vida, adquirindo crenças, né, aprendizado em geral, dos nossos pais, de pessoas que estão ao nosso lado, né, sempre alinhado com um perfil de comportamento que a gente tem, né? Então, eu falava com alguém essa semana, eu não lembro, né? Que esse curso, todas as aulas estão alinhadas, né? Na primeira aula lá, nós aprendemos sobre o propósito, não é? Falamos sobre a nossa missão, sobre os valores, né? Vocês fizeram exercícios, depois, na sequência, veio a Natália, para falar sobre identidade. Não adianta a gente saber a nossa missão aqui, o propósito, a gente não sabe quem nós somos no Senhor, né? E hoje, a aula de hoje é para gente, para nós realmente
entendermos essa missão que o Senhor tem, a missão que nós temos nessa terra, o propósito que nós temos, pegar essa identidade de Jesus firmada no Senhor, né? E não adianta nada a gente ter uma identidade, ter uma missão, ter valores, se na hora de pôr em prática a gente tem emoções desgovernadas, né? E a gente não consegue chegar ao lugar, a esse propósito que Deus, né, preparou para nós. Então, às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente faz algumas perguntas, né? Puxa vida, eu tenho objetivos que eu gostaria de alcançar e até hoje eu não consegui. Tem coisas que eu estou empurrando com a barriga há muito tempo, né? E ainda não fiz. Ou às vezes a gente fere pessoas que a gente ama muito e aí vem a pergunta: por que essas coisas acontecem comigo, né? Por que eu ajo dessa forma? Eu queria começar essa aula falando que existem emoções por trás desse nosso lado racional, né? Emoções que impactam o nosso jeito de ser, impactam o nosso jeito de pensar, né? E o pior, emoções que muitas vezes nos controlam, né? Então, há coisas dentro de nós que nós gostaríamos de fazer diferente, mas a gente não consegue fazer, né? A coisa ser assim. Tem alguém aí, eu não estou vendo vocês, eu queria até que alguém tivesse aí com imagem, para eu ver se, para eu olhar a carinha. Não, tá fechado, né? Mas assim, levante a mãozinha aí, se porventura você já, né, se já fez esse tipo de pergunta. Por que eu, né, piso na bola sempre do mesmo jeito, ou eu repito esse padrão de comportamento, ou coisas que eu não quero fazer, eu vivo fazendo, e aí eu me arrependo, e aí eu tento de novo, e parece que é um fracasso, parece que eu estou sempre, né, voltando no mesmo ponto de origem. Tem alguém aí que já fez esse tipo de questionamento, já se perguntou, já entrou nessa crise? Levanta a mãozinha aí que eu quero, né, ver aí o que vocês têm externado aí. Aqui não aparece nada para mim, João. Não sei se é assim. Então, gente, existem coisas dentro de nós que nos dominam, né? E nem sempre a gente sabe o que é. Então, e por vezes nós vamos repetindo, né, atitudes, repetindo falas, repetindo é, um modo de ser, né? E a gente começa a nem perceber mais que a gente faz isso, não é? É igual quando a gente começa a aprender a dirigir, né? Aí você tira a carta, quando entra no carro, você presta atenção em tudo. Com o tempo, aquilo vai ficando tão normal, tão natural, que às vezes você entra no carro, quando você vê, já colocou o cinto, você nem percebeu as fases que você viveu ali, né? E se tornou algo natural. E o nosso comportamento é assim também. Coisas que a gente faz, né? Se tornam automático, repetições que a gente tem. Então, todos nós temos formas diferentes de reagir, né, em determinados eventos, em determinadas situações, e isso faz parte daquilo que nós somos, né? Por isso nós vamos falar sobre emoções, sobre inteligência emocional, né? Até eu pus um símbolozinho aí de um coração puxando a mãozinha do cérebro, né? O cérebro representando a inteligência e o coração as emoções, né? Só que aí está invertido, é o coração que está dominando aí, né, gente? Mas o que na verdade, a inteligência emocional, né? O que a gente pode falar sobre isso? Então, o slide 2, tá, João? A inteligência emocional é a habilidade da gente conhecer as nossas emoções e administrar, né? E gerir essas emoções para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, né? Na nossa vida, como pessoa, na nossa carreira e também nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, às vezes, o que acontece, né? Infelizmente, nós cristãos acabamos espiritualizando tudo. Então, a gente cuida do corpo, a gente cuida do espírito, mas a gente esquece da nossa alma. E as nossas emoções, elas estão ali centradas na nossa alma, né? Quando a palavra fala assim, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que vem as saídas da vida, é porque
o coração, na verdade, não é esse órgão, né? O coração a gente pode transportar para a nossa mente, que são os nossos pensamentos. Então, se, né, traduzindo para hoje, de tudo que você deve guardar, guarda os teus sentimentos, guarda os teus pensamentos, porque é desses pensamentos que vão sair os seus comportamentos, as suas decisões, as suas atitudes, que vão interferir, vão influenciar diretamente naquilo que você vai ser, naquilo que Deus planejou para mim e para você. Então nós temos aí essa responsabilidade, né? De ter esse olhar. Ah, mas é Jesus que cuida. Jesus cuida mesmo, né? Jesus foi o maior professor de inteligência emocional que nós já tivemos, né? Ao longo da aula aí a gente vai ver. Jesus, ele ensinou muitas coisas. Ele falou do reino de Deus, ele falou de batalhas, ele ensinou muitas coisas espirituais, mas ele também falou, né? Olha, se você não tiver controle, né? Se as tuas emoções te controlarem, vai dar ruim, né? Então, eu queria aqui, só para seguir um padrãozinho, né? Porque senão eu vou falar aí descompensadamente, sem direção. Eu fiz um direcionamento aqui e eu coloquei para que serve, né? Inteligência emocional. Ela é útil para nos conscientizar. É que os slides não estão aparecendo, só para a senhora saber. A maioria não está vendo. Não está vendo, Nath? Espera aí. Acho que ninguém está vendo, João, deve ter caído. Obrigado por avisar, viu? Vi agora se apareceu. Esse que eu vou falar não tem no slide, né? Para que serve, tá bom? Tá bom, João? Esse segundo aí tá fora de ordem também. Tá bom. Então, a inteligência emocional, ela é útil para a gente ser consciente das nossas emoções, para nós compreendermos os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros, para a gente tolerar as pressões e as frustrações que nós sofremos, porque, gente, Jesus já falou, né? No mundo vocês terão frustrações, no mundo vocês terão pressões, no mundo vocês terão, né, muitas coisas que vão testar aí, né, os nervos de vocês. Então, a inteligência emocional, ela serve para isso, serve para a gente adotar uma atitude de empatia com relação às outras pessoas. Quando eu me conheço, né, quando eu conheço as minhas emoções, eu posso gerir essas emoções, me colocar no lugar do outro, não é? Tem gente que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro, né? Então, o Senhor, ele deixou para nós, né, essas ferramentas para que a gente pudesse realmente chegar onde ele quer. E, por fim, a inteligência emocional, ela serve para participar, para deliberar e para a gente conviver com todos, né, em um ambiente cheio de harmonia, em um ambiente pacífico. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não fala só em nível de relacionamento lá na igreja, mas a gente se relaciona no nosso trabalho, na nossa escola, com o nosso vizinho, na nossa família, não é? Então, é para que esses relacionamentos, eles se mantenham saudáveis. Então, nós temos aí 5 pilares da inteligência emocional. Eu fiz 2 slides, porque o primeiro slide eu coloquei alguns textos bíblicos que eu queria que vocês depois lessem, tá bom, gente? Como é muita coisa para falar, né? Eu não vou me deter. Eu queria que depois vocês lessem, né? Então, o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer. E é algo muito difícil das pessoas fazerem, olharem para si e praticarem o autoconhecimento. Às vezes a gente tem, né, sabe tudo do outro, sabe tudo do nosso filho, sabe tudo do nosso marido, sabe tudo da nossa mãe, do nosso irmão, mas a gente não para olhar para nós, para, né, ter ciência daquilo que realmente nós somos, né? E com relação à inteligência emocional, é a gente conhecer as nossas emoções, né? Ter ciência daquilo que a gente realmente sente, né? Por que nós estamos sentindo aquilo daquela forma? A gente precisa fazer pergunta para nós.
Então, se a gente não consegue penetrar nos nossos próprios sentimentos, nos nossos próprios pensamentos, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai descontar as nossas emoções em outras pessoas. E quando a gente faz isso é porque a gente não conhece as nossas emoções. E a gente sempre vai justificar. O segundo pilar é o pilar do autocontrole. Né? Para que serve isso? Para a gente gerenciar, a gente conhece as nossas emoções e o autocontrole serve para a gente administrar e falar assim, olha aqui, quem manda aqui sou eu, né? O professor Augusto Cury, né? Ele é um psiquiatra que estuda, né, a mente humana, ele fala que nós precisamos ser autores da nossa própria história, nós precisamos tomar, né, o controle da nossa história. E quando ele fala isso, não é deixar Deus de lado, é quando a gente assume o controle das nossas emoções, né? E as pessoas que têm a inteligência emocional baixa, elas acabam sendo controladas pelas emoções. As que têm uma boa, né, inteligência emocional, mesmo vivendo, sendo expostas a fortes emoções, elas dizem, esse problema não vai me controlar. O desespero não vai me controlar, a raiva, a ira não vai me controlar. Eu posso controlar isso daí. O terceiro pilar é reconhecer as emoções dos outros. Reconhecer a ponto da gente sentir empatia por aqueles que estão, né, ao nosso redor e aquilo que eles estão passando. E também para gerenciar os relacionamentos com as outras pessoas que eu já falei aí, né? E tem um quinto pilar, que nem todos os autores falam, mas eu queria falar, que é a automotivação, ou seja, é o incentivo próprio. E, gente, olha só, estudos foram feitos, né? E nesses estudos chegou-se à conclusão de que as pessoas que têm a inteligência emocional alta, elas muitas vezes, 70% das vezes, elas se dão melhor do que aqueles que têm uma inteligência, um QI, né, de inteligência alto. Porque não adianta eu ser inteligente se eu não estiver automotivado, se eu não saber me controlar, aquilo não vai adiantar, né? Eu vou ser... Tem até uma história do homem mais inteligente do mundo que eu não vou contar aí para vocês, né? Depois vocês pesquisem quem foi, né? O cara mais inteligente que o Einstein até, né? Porque o QI dele era elevadíssimo, era quase 300 o QI dele, mas foi uma pessoa que se deu mal. Por quê? Porque ele não soube, né, cuidar das emoções. E ele tinha tudo para se dar bem e ele não se deu. Então, os estudos, eles mostram que se a gente melhorar a nossa inteligência emocional, a gente pode prevenir e tratar de forma eficaz muitas doenças, como a depressão, como a ansiedade, como as fobias, os medos, estresse pós-traumático, transtorno alimentar, né? Os vícios como o alcoolismo e pornografia. Então, quando nós melhoramos a nossa inteligência emocional, e no final eu vou deixar um testezinho aí para vocês fazerem, né? Para a gente descobrir como é que nós estamos com a nossa inteligência emocional, né? A gente pode prevenir tudo isso aqui, ó. Por que a gente tem depressão? Por que tem ansiedade? Por que tem fobias? Fobia é um medo exagerado. São síndromes, né? O transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa que ela repete, ela tem um hábito que ele é tão exagerado, tão exacerbado, que ele se torna um transtorno. É aquela pessoa que, se ela sentar na mesa e tiver alguma coisa fora do lugar, ela começa a ter, né? Ela começa a suar, ela começa a passar mal, né? São transtornos. E quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional, a gente pode prevenir e tratar todos esses transtornos, né, de ordem psíquica. E também, né, o Augusto Cury, ele fala o seguinte, que a população atual, 50% da população atual de hoje vai ter transtorno, algum tipo de transtorno emocional, não é? Fobia, medo, pânico, depressão, ansiedade, alguma coisa vai acontecer, né? A pessoa vai ter. Metade da população é um número muito alto, né? Por quê? Porque a gente tem vivido numa era, né,
em que as coisas elas facilitam, né, um estilo de vida desse jeito. Que foi? E é para nós pensarmos, né? Então, quando nossas emoções, elas são muito controladas, amplamente controladas pelas nossas crenças, né? Pela nossa forma de avaliar os acontecimentos, a forma como nós pensamos sobre os problemas e sobre a conversa que a gente tem com nós mesmos quando a gente fica em silêncio. O problema é que hoje muitas pessoas, muitas, têm dificuldade de ficar em silêncio. Mas não é aquele silêncio de não falar nada, é um silêncio para olhar para dentro de si e começar, né, a ter a sensibilidade de sentir, né, os pensamentos, de sentir os sentimentos, de sentir as emoções, né? Nesse momento, quando a gente entra nesse momento de silêncio, a gente dá uma mensagem para o nosso cérebro e para nós mesmos. Vocês sabiam que os sentimentos que a gente tem, eles são resultado das mensagens que nós mandamos para nós mesmos? Então, é assim, os nossos pensamentos, eles afetam mais a forma como nós estamos sentindo aquilo do que realmente o fato que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando Paulo... Pastora? Será que ela caiu, ô Sebastião? Gente, enquanto a pastora retorna, Thalita, eu coloquei aqui no slide, ó. Quem quiser anotar, gente, primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo, autocontrole. Terceiro, automotivação. Quarto, empatia, né? E quinto, sociabilidade, tá bom? Voltou, pastora? Um pouco aí só relembrando para a Thalita aí esses 5 pilares, tá bom, gente? Aí dependendo do autor que você pega, do estudioso, ele muda um pouquinho as palavras, ele troca autocontrole para autogestão, automotivação para gestão de relacionamentos. Pastora, voltou? Passou assim. Ela está retornando. Depois a gente manda esses slides, tá, pessoal, para vocês. E aí vocês podem ler também com calma os textos, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma curiosidade? Enquanto a pastora retorna, vocês viram que legal, gente? Ó, vocês viram que bacana? Autoconhecimento, nós fizemos esse exercício lá na aula 1, quando vocês começam a pensar assim, puxa, qual que é a minha missão? Quais são os meus valores? O que eu acredito? Quem eu sou em Deus? Você está se autoconhecendo, é muito legal, né? Pastora, me avisa quando você voltar, tá? Beleza, gente? Tá fazendo sentido, pessoal? Quebra. Se alguém tiver alguma pergunta. E aí, vocês já conseguiram se lembrar em que momento que vocês... Pô, nesse momento, João, eu faço um barraco. Nesse momento, eu perco a linha. Nesse momento, eu fico irritado. Já aconteceu isso com vocês, não? Já aconteceu ou não? Já fez aquele barraco? Ó, isso aqui eu não aceito. Se fizer isso... Epa! Para tudo. Oi, Gil. Agora, esse momento, eu faço um problema no trabalho. Não, Wi-Fi, o Wi-Fi só conecta no celular, não conecta nenhum É emocional. E aí eu tô orando. Oi, gente. Eu vou fazer aqui do da Juliana, que a internet só está conectando os celulares, não quer conectar os computadores. Nunca aconteceu. Vamos repreender, né? Repreendemos nunca caiu a internet aqui em casa. Repreendemos qualquer obstáculo na sua rede aí, hein, pastor? Em nome de Jesus, está funcionando os celulares no Wi-Fi, mas não está conectando aqui. Mas amém, eu vou falando do celular da Juju aqui. Tá bom, queridos? Ô, pastora, deixa só o Gil Ronaldo, tava só fazendo um comentário aqui, Gil. Você quer concluir, Gil? Você falou que tinha uma situação no trabalho, né, querido? Uma situação desagradável, né, lá no trabalho, que estava mexendo um pouco com o meu emocional, de oração com os irmãos.
Graças a Deus, estou muito melhor. Coisas, tudo está falando muito comigo, né? Eu estou só concretizando aquilo que eu já estava imaginando de fazer, de me controlar, de me posicionar por lá. Entendi, meu amigo, é isso mesmo. E aí, Gil, identificar quais situações, viu, gente? Queridos, quais situações mexem com o nosso emocional? Identificar isso. Vai lá, pastora, deixa eu ver. Vou projetar o slide aqui. Então, olha só, Gil, qual é a intenção dessa aula, né? Nós somos muito suscetíveis às emoções, né? Às coisas que acontecem ao nosso redor. E eu tenho aprendido algo, né? Que a coisa mais valiosa que a gente tem, a coisa mais valiosa é a nossa paz. A paz não tem preço. Então, os mecanismos que a gente vai buscar para que a gente obtenha essa paz, né? Eu vou passar aqui no finalzinho da aula, né? Eu queria depois que você fizesse esse tipo de exercício, tá bom? Nós vamos orar por você e, em nome de Jesus, aquilo que estiver te afligindo aí vai cair por terra, mas a gente também tem alguns mecanismos aí, né? Alguns mecanismos aí para a gente sobreviver a isso, tá bom? Então, eu estava falando lá de Paulo e Silas, né? Olha só a situação dele. Presos, sem fazer nada, né? Açoitados, e não era uma cadeia qualquer, eles estavam ali machucados, né? Não podia dormir, estavam com os pés algemados, os braços algemados, né? Numa cela horrível. E aí a Bíblia fala que eles começaram a chorar, né, e a reclamar, não é, gente? Não, só que não foi isso. A Bíblia diz que eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus, sabe por quê? Porque os pensamentos deles tinham mais a ver com a forma, com aquilo que eles sentiam, né, com relação àquilo, do que aquilo que realmente estava acontecendo. Eles não estavam fantasiando, né, negando, isso não está acontecendo. Não, eles estavam mesmo pensando em coisas honestas, em coisas verdadeiras. E esses pensamentos eram tão fortes na cabeça de Paulo e Silas que mesmo na pior circunstâncias eles conseguiam, né, cantar. Eu queria aqui falar bem rapidinho, né, porque senão não vai dar tempo de eu passar tudo que eu tenho que passar, de duas pessoas, dois exemplos de inteligência emocional que a gente tem aqui na palavra, né? Um era líder de uma... E aí, gente? Querida, Pastora, vê se vocês dão um jeito aí nos cachorros. O que aconteceu aí? pastora, Gente. Então, nós temos dois exemplos de inteligência emocional, né? Um era líder de uma nação, ele não pediu para ser rei, né? Era um cara alto, bonito, rico, ele era humilde, né? Ele era tímido. Foi um cara que no dia da coroação dele, em vez de ele estar lá na frente, ele estava lá atrás, né? Tava guardado lá em algum lugar. Era uma pessoa que todo mundo gostava dele, né? Até os grandes homens lá, né, daquele reino gostava dele. A Bíblia diz que Samuel, eu estou falando aí de Saul, né, do rei Saul. A Bíblia diz que Samuel passou 1 hora só com Saul e depois passou a amá-lo como se ele fosse um filho. Então ele era uma pessoa agradável. Todos gostavam de ficar perto dele, né? Quando ele foi ungido rei, ele fez coisas maravilhosas. O Espírito Santo o Espírito de Deus passou a controlar a vida dele. Ele se tornou tão dependente de Deus que ele se tornou até profeta, né? Foi um cara que lutava, né? Se tornou corajoso, trabalhava arduamente, né? Algumas pessoas até acham que Deus ele errou na escolha de Saul, né? Mas a palavra fala que Deus escolheu o melhor que tinha ali à disposição. Apesar de que o povo pediu um rei, Deus deu um rei, mas quando foi escolher um rei, deu o melhor para aquele povo, né? Mas o problema todo é que Saul ele tinha um problema de inteligência emocional, ele tinha um problema de gestão das emoções, né? E olha, gente, ele quando ele foi ali contatado, né? A primeira coisa que ele falou era daquilo que ele era, né? A forma com que ele se via. Mas o tempo foi passando e Saul ele foi demonstrando, né? Esse desajuste que ele tinha emocionalmente. Então o que aconteceu?
dois problemas que a gente vê aí em Saul. Ele tinha pensamentos distorcidos e ele tinha algo que muitas vezes acontece com a gente, né? A minimização ou a maximização, né? De algo que a gente faz. Né? O que significa isso? É eu aumentar demais um problema pequeno ou eu reduzir demais algo muito grande. Tem alguém que, né, já pensou assim, já se viu ou conhece alguém nessa situação, né? O problema é pequenininho, mas a pessoa, né, ela constrói de uma forma tão grande, ela maximiza, ela aumenta, que aquilo, para ela, né, na construção, nesse pensamento distorcido dela, aquilo é grande demais para ela vencer, não é? E Saul, ele sofria disso. E sabe, queridos, muitos problemas acontecem com a gente quando a gente dá crédito a um sentimento distorcido, a um pensamento distorcido. O inimigo, ele não usa, né? Ele não faz isso com a gente, mas ele se apropria, né, dessa falha, ele sonda a gente, ele sabe aquilo que a gente tem dentro de nós, porque a gente muitas vezes externaliza isso, e aí ele aproveita, né, aquilo que a gente tem, né, de distorção, aquilo que a gente tem, né, que não está alinhado com a palavra, com aquilo que Deus estabeleceu para nós, e ele aproveita para ele retalhar, né, para ele usar. E como a gente vê, Saul, ele começou de uma forma tão promissora, né? Tinha tudo para dar certo, mas a gente viu o final dessa história, né? A primeira coisa na vida dele, né, que gerou muito prejuízo, é que ele começou a minimizar, né, as coisas que ele tinha feito de errado. Deus deu uma ordem lá, falou para Samuel, olha, quando vocês terem essa guerra aí, eu quero que mate todo mundo, mate mulher, mate filho, né? Uma guerra lá contra os amalequitas, destrói esse povo, eu não quero animal, não quero nada. Aí Saul foi lá, realmente ganhou a guerra, deixou um rei vivo e pegou os bois, as ovelhas e falou, a gente vai levar para o nosso reino, né? Eu vou levar para o reino. E aí Samuel, quando ele vai lá, ele fala, Saul, o que aconteceu? Eu estou ouvindo, né? Estou ouvindo mugido aí, o que aconteceu? E aí ele começa a justificar. Ele fala, poxa, Samuel, mas você só vê a coisa errada que eu fiz? Você não está vendo aí que a gente ganhou a guerra, que eu lutei? Você não reconhece o que eu faço? Mas havia uma palavra de ordem, né? E Saul, ele simplesmente desconsiderou. Para ele, aquilo lá não teve tanta importância. Queridos, é um perigo. É um perigo. Acho que voltou aqui. Pronto. É um perigo quando a gente, quando nós tratamos as coisas dessa forma. Às vezes são os nossos sentimentos, às vezes é a forma da gente enxergar, né, determinada situação, que a gente exagera ou a gente minimiza. Saul teve um fim trágico, né? Porque tudo aquilo que começou a crescer nele, né, por causa desse tipo de pensamento distorcido, revelou no fundo, né, algo que havia aqui, né, estava escondido ali e não foi tratado, né? E para matar, um dia ele está voltando da guerra com Davi, as mulheres estão lá comemorando, puxa, nossos maridos voltaram, né? E começaram a cantar, né? Celebrar lá a volta deles na guerra, mas aí elas começam a cantar uma música que Saul não gostou muito, né? E elas cantavam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e o ciúme subiu, né? Todos os sentimentos de Saul começaram a ser sentimentos, né, degradantes. Ele começou a ter um ciúme, a raiva começou a se manifestar na vida dele, a ponto dele querer matar Davi, dele insurgir contra o filho dele. Ele foi tendo comportamentos horríveis, né, horríveis, assim. Por quê? Porque havia algo na vida dele, ele não tratou, não deu importância, né? Então, tem um livro que chama O que o seu psicólogo nunca disse para você, né? Esse livro fala dos 7 pecados que levam a doenças mentais, né? Um dos pecados que ele trata, um dos primeiros pecados também, teve um outro rei na Bíblia que, né, sofreu disso aí, né? O rei Nabucodonosor, é o pecado do orgulho,
que também leva a gente até a comprometer as nossas emoções, né, os nossos sentimentos e deformá-los, né? Então, Saul começou a ter transtornos graves, ataques de fúria, ficou violento, passou a ter raiva de todo mundo, né? E o propósito que Deus tinha para ele não se cumpriu. E Nabucodonosor também, né? Um dia ele falou assim: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Né? Quando ele fala isso, ele demonstra um orgulho que ele tinha. Ele falou: olha, eu sou o cara. Ele começou a olhar lá, né, para o palácio dele, para todas essas coisas. Ele começou a se orgulhar. E aí ele teve que passar por um tratamento de Deus, né? Nabucodonosor, ele ficou 7 anos comendo grama, vivendo como um animal, né? Para ele poder ser reposto. Então, o orgulho é algo que deforma as nossas emoções. E a gente precisa, né, estar muito alinhado com isso. Ô, João, eu não sei se eu fiz, para esse testezinho aqui, eu não sei se eu fiz o slide, porque eu acrescentei agora à tarde isso daqui. Mas eu queria... Viu, pessoal? Qualquer coisa depois da aula, vai ter um teste, tá? Vai ter uma ferramenta para vocês fazerem, tá bom? E aí a gente manda lá no Whats e deixa aqui também no Teams para vocês avaliarem como está a inteligência emocional de vocês, tá? A pastora preparou com muito carinho um teste bem bacana para vocês fazerem. Legal? Tá dando para acompanhar, gente? Pastora, você tá aí? E aí eu até comentei aqui, viu, gente? Tem bastante conteúdo bem legal, assim, tá bem explicadinho também nos slides, né, pastor? É um tema amplo, viu, gente? É muita coisa, talvez nem dê tempo, né, João? Teria que ser um curso só sobre isso, né? Talvez, assim, nos próximos módulos, né? Um curso só sobre isso, mas é fundamental esse aprendizado, tá, pessoal? Vai lá, pastora. Então, esse testezinho, né? Eu vou fazer algumas perguntas. Para saber se é uma pessoa orgulhosa ou não, né? Se aquela pessoa tem o desejo de sempre ser notado. Se eu tenho desejo intenso por atenção. Eu queria que cada linha dessa daqui você analisasse aí. Será que eu me enquadro nisso? Será que eu tenho desejo de sempre, onde eu chego, ser notado? Será que eu desejo, né, ter a atenção de todo mundo ou de alguém? Né? Também quando você fica coçando de vontade, sabe, de receber um elogio, fala, puxa, né, nem me elogiaram, nem, né, necessidade de ser importante, detestar a ideia de ser submisso, detestar admitir que está errado. Gente, isso aqui é terrível, a pessoa que não admite que está errado, ter opinião muito forte, ficar o tempo inteiro brigando. Quem conhece alguém assim? Hello, né? Ou então aquela pessoa que exige que seja feita a vontade dele, querer controlar os outros, né? Pessoa que quer controlar o outro, que o outro faz, que o outro veste, né? Quer que o outro seja igual a ele. A pessoa que se recusa a receber conselho. Aquela pessoa que ela é crítica, mas ela fica magoada, ela fica ressentida quando ela recebe crítica do outro. Tudo isso aí são sentimentos, né? A pessoa que é sensível demais, a pessoa que pensa, né, ter perfeição, que na verdade, né, é perfeita em algumas coisas que ela não tem aquilo. Então, todos esses sentimentos, né, se você porventura tiver um ou mais deles, toma cuidado, né? Porque é uma porta aí para o orgulho. E a gente sabe, né, que depois do orgulho aparece o quê? O orgulho ferido. O que aconteceu com Saul foi isso. O orgulho dele foi ferido, né? Então, se a gente não corrigir essa distorção, a distorção do orgulho, a distorção, né, desses sentimentos que por vezes brotam, né? Se vocês quiserem que eu repita, eu leio todos eles aqui rapidamente novamente, tá bom, gente? Porque se a gente não cuidar dessas distorções, sabe o que vai acontecer? A gente vai para o outro lado da equação, e aí a gente começa a se sentir, né, que é uma pessoa que não vale nada, que é uma pessoa que ninguém nota, que não presta para nada, né? E essa é uma característica principal de uma depressão grave,
né? E todo mundo que tem esse tipo de problema, né? Começa como? Começa com um ego inflado, sabe? Mas em contraste com, né, com esse ego inflado, a gente tem, sabe quem? Cristo, né? E Cristo, ele é o nosso exemplo. E eu quero dizer para vocês que Cristo, ele ficou 3 anos, né? Em um desafio, que era o desafio de ensinar inteligência emocional para os discípulos dele, né? Jesus, ele era, quando a gente olha para Jesus, né, a gente vê algo muito lindo nele. Paulo, ele vai falar, olha, vocês têm a mente de Cristo. E quando a gente pensa em mente de Cristo, né, a gente pensa em que nós precisamos olhar para Jesus e começar a observar, quando a gente lê lá os 4 evangelhos, a gente olhar para Jesus e começar a observar como é que Jesus se portava em determinadas situações, como é que ele reagia, como que era o posicionamento dele, porque se a palavra fala que eu tenho a mente de Cristo, eu preciso observar isso para eu ser parecido com Jesus. E ele não está falando aqui da questão espiritual, porque da questão espiritual, o próprio Jesus falou, olha, vocês farão obras maiores que eu. Ele falou assim, olha, vocês serão iguais a mim e até melhores nessa questão da unção, na questão espiritual. Mas quando Paulo fala que a gente tem a mente de Cristo, é a gente pensar como Cristo pensava, é a gente reagir, né? Como Cristo reagia. Como que era Jesus diante de um conflito? Como que Jesus se portava quando... Gente, não era fácil para Jesus. Onde ele estava, sempre tinha alguém para falar mal, sempre tinha alguém para contrariar aquilo que ele fazia, sempre tinha alguém para apontar, para falar, ó, você está curando no sábado, você está expulsando demônio por Beelzebu, você está comendo com os pecadores. Você já imaginou onde você ir, onde você entra, onde você sai? Tem sempre alguém te criticando, tem sempre alguém falando mal de você, tem sempre alguém te difamando, tem sempre alguém querendo te pegar numa falha. Imagina o estado de tensão que Jesus vivia, né? O ambiente de tensão, além de todo o mundo espiritual que o envolvia. Mas Jesus, em nenhum momento a gente vê Jesus fazendo loucura, perdendo a estribeira. Às vezes a gente perde a estribeira por muito pouco, não é? Aí a gente fala, mas é o meu temperamento, né? O temperamento é algo que Deus colocou na gente. E o nosso temperamento é bom. Eu sou colérico. Não, você é colérico, mas se Deus colocou esse temperamento em você, Ele não ia fazer algo para te destruir. Né? O problema é que a gente pega as nossas emoções e pega o pior do nosso temperamento e justifica as nossas emoções deformadas. Vocês estão entendendo? Como é que funciona? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele é o modelo de como ele agiu e de como ele ensinou, né, gente? Porque às vezes a gente pega algo, né, uma ofensa, alguma coisa que alguém fez para nós e a gente leva aquilo para outro, né, para um nível estratosférico. Mas quando nós olhamos para Jesus, né, Jesus ele era o mesmo quando ele estava sendo exaltado, né, pelos aplausos, porque onde ele ia também, Jesus era aquele cara que arrastava multidões. Se fosse hoje, ele era o cara que o Insta dele bombava com milhões de seguidores, né? O Facebook dele bombava, as redes sociais dele só dava Jesus, só curtidas, né? E Jesus era o mesmo quando ele estava sendo aplaudido e ele era o mesmo, né? Quando quando ele era abandonado, né? Então, o que a gente precisa olhar para nós aí? Se os aplausos, se a gente não se deixa exaltar por aplausos, né? Ou se a gente fica triste se alguém censura ou critica a gente. Porque Jesus, ele era o mesmo quando ele era aplaudido e ele era o mesmo quando ele era, né, censurado, o comportamento do Senhor, ele era o mesmo, né? Por quê? Porque ele estava ensinando aquele pessoal que andava com ele, né? Não só a multidão, mas os 12 que andavam com ele,
Ele sabia que aqueles homens viveriam muitos desafios depois que ele não estivesse aqui. E Jesus falou, preciso prepará-los emocionalmente. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, Jesus ensinou sobre guerra espiritual, Jesus ensinou sobre o mundo espiritual, ele falou de tudo isso. Mas ele preparou os discípulos dele para não serem vencidos pelas emoções, né? E ele não pegou gente boa não, gente. Ele pegou só gente difícil, não é? Ele pegou um Pedro descontrolado, ele pegou um Judas frio, um Judas calculista, né? Porque a gente conclui isso diante da atitude de Judas lá quando entrega Jesus. Ele pegou um Tomé que desconfiava de todo mundo, né? Que não confiava, que era uma pessoa que, né, tinha que ver para crer. Então, ele pega todas essas pessoas e ele, né, implicitamente ele fala assim, olha para mim, olha como eu ajo nessa situação, né? Então, quando nós olhamos uma situação, né, e a gente diz para nós mesmos que a gente não dá conta, que a gente não consegue, que a gente, né, que é difícil demais para nós, é o último estágio, né? Porque só não tem jeito para a morte. Mas quando nós desistimos de nós mesmos, nós entramos num caminho de emoções comprometidas, né? De pensamentos distorcidos e de um lugar, né? De janelas que se abrem na nossa vida, que eu vou falar um pouquinho, né? Então, o que nós precisamos evitar, né? Dizer, olha, eu não consigo ficar calada. Quando alguém fala comigo, eu tenho que falar. Eu tenho que falar na hora, porque se eu não despejar na pessoa, nossa, eu fico doente. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente vai realmente viver uma vida de emoções desgovernadas. Quem vai falar mais alto, né, é a loucura na nossa vida. Amém, queridos? Então, o que Jesus ele nos ensina, né? Que nós precisamos olhar para a nossa alma, olhar para as nossas emoções. E sabe, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que são muito espirituais, mas têm uma vida emocional catastrófica, né? As escolas, elas preparam os alunos para o intelecto, né? Para as profissões, mas não preparam os alunos para enfrentar, né? Os problemas da nossa psique, né? Não prepara as crianças para diante de uma frustração, diante de um humor triste, ela ter uma reação e ela saber o que fazer, né? Muitas pessoas acham que todos os problemas são emocionais, né? Mas, na verdade, não são os problemas que são emocionais, é que as nossas emoções, elas estão desgovernadas. É como se eu imaginasse um carro a 100 por hora, sem eu colocar as mãos no volante. O que vai acontecer, gente? Estou dirigindo lá 100 por hora, mas eu me recuso a pôr a mão no volante. O carro está indo, né, para onde ele quer ir. O que vai acontecer? Um grande acidente, né? E os nossos pensamentos, eles são muito é como um carro mesmo em alta velocidade. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E se nós não colocarmos as mãos no volante, se a gente não assumir o controle, né? A gente vai ser uma pessoa que vai ter muitos acidentes na vida. Acidentes de relacionamentos, né? Acidentes de profissionais, ministeriais, né? E por que hoje sempre houve um número grande de suicídio, mas hoje aumentou. E o pior, a gente vê o suicídio chegando na igreja. Eu não lembro se foi o ano passado ou no outro ano que muitos pastores se suicidaram. Aí você fala, puxa vida, será que ele não tem fé? Não, às vezes são pessoas que amam o Senhor, que amam o que fazem, mas não se prepararam emocionalmente, né, para receber as pessoas que às vezes a gente recebe na igreja, né? As pessoas estão chegando doentes na casa do Senhor, né? E às vezes elas atropelam as pessoas, atropelam os sentimentos, elas falam o que querem, né? E se nós não estivermos com as nossas emoções, com o nosso emocional protegido, nós vamos sucumbir. A gente vai tomar para o resto da vida remédio tarja preta, porque a gente vai ver nisso a solução, né? O médico, ele receita
ansiolítico, ele receita antidepressivo. Eu não estou falando para você não tomar se você está tomando, mas nós não podemos ficar à mercê das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e sermos de viver uma vida de dependência desses remédios. Amém, queridos? Aí você pode perguntar, mas pastora, mas por que essas coisas, né, acontecem? Muitas vezes porque a gente da nossa própria história, né? A gente não quer ser líder de nós mesmos, líder, né? Ter responsabilidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Tem coisas que nós não conseguimos controlar, queridos. Tem pensamentos que vêm, a gente não consegue controlar. Tem sentimentos que vêm, a gente não consegue controlar. O que a gente consegue é o que é que eu vou fazer com esse tipo de comportamento que veio, o que é que eu vou fazer com esse tipo de sentimento que está vindo hoje, né? Eu ouvi uma palavra que eu fiquei, né, que me machucou, que eu fiquei doida. Eu estava lá na fila e alguém falou que eu era pobre, né, me xingou de alguma coisa. Ah, não, eu não levo desaforo para casa. Né? E eu respondi na lata porque a pessoa não estava certa. Nós precisamos parar com isso, porque são situações que Jesus já provou, dá para controlar. Jesus já nos mostrou, né? Porque se ele chamou um Pedro descontrolado, ele conhecia aquele Pedro descontrolado, né? Mas tinha uma história por trás do descontrole do Pedro. O Pedro ele não podia ver soldado romano. Ele ficava... Por quê? Porque ali, a gente estudando a história, né? E o contexto ali daquela região, a gente sabe que por muito tempo o povo da Galileia, eles sofreram muitas humilhações, né, ali sob o domínio romano, e era assim, os soldados romanos, eles meio que humilhavam, que tratavam as pessoas que moravam ali, né, inclusive Pedro era naquela região, como subservientes. Então, quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, quando alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2.000 milhas, né? Quando alguém pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2, era nesse contexto, era porque às vezes a pessoa estava chegando em casa, aí estava passando um soldado romano lá com a sacola dele, falava, ó, isso aqui você vai ter que andar mais 1 quilômetro lá e levar lá na minha casa para mim. E ai de quem falasse não para ele. E aí de quem discordasse, né? Então era muita humilhação. Então quando Jesus ele quer ensinar, ele fala, olha, ainda que você esteja entrando na sua casa, chegar alguém e falar, ó, você não vai entrar não, você vai levar isso para mim lá, porque eu quero que você leve, caminhe não só, né, aquele tanto, mas caminhe o dobro. Então era um exercício que Jesus estava ensinando aquela multidão. Era um exercício que Jesus estava ensinando os discípulos. Olha, você pode ter o controle disso aí. Quando você quer mandar a pessoa para aquele lugar, você pode, né? Tem mecanismos para isso, mecanismos para você olhar e falar, deixa eu pensar com mais calma, né? Então, aqueles homens, né? Jesus, das lições que Jesus nos ensina aqui com relação à inteligência emocional, né? A primeira lição que ele nos ensina é que a gente precisa aprender a proteger as nossas emoções. Nós precisamos, fala assim para você, eu preciso aprender a proteger minha emoção, né? De que forma? Primeira coisa para a gente proteger as nossas emoções, até postei ontem no meu status, né? Como que eu vou me proteger da decepção, da frustração com outra pessoa? Quando eu não espero daquela pessoa ou de pessoas nada além do que ela pode dar. Porque o nosso grande problema de frustração é que a gente espera das pessoas mais do que elas podem dar. E sabe o que acontece? Isso gera um buraco na nossa vida. Né? A gente gerou expectativa em cima da pessoa, mas expectativa que ela nunca falou que ela ia atender. Né? E a gente fala, tá vendo? Olha lá, esperei, fiz, investi, né? E não tive retorno. E a segunda é que ninguém pode mudar ninguém. Irmãos, é uma chave. Ninguém muda ninguém, a gente só, né, piora as pessoas quando a gente tenta mudar. Quando a gente tenta mudar alguém, a gente não melhora a pessoa, a gente só piora, né? Então, e como que acontece a mudança? Só se a própria pessoa, né, querer que ela vai mudar.
Então, quando você luta para mudar alguém, você vai começar a se frustrar, se ferir, trazendo o que para você? Conflitos emocionais. São conflitos que a gente não precisa ter, porque isso aí gera desgaste, né? Jesus deixou esse exemplo, ele ensinou muito sobre a gestão emocional, né? Quando ele chama Pedro, ele não quis deixar Pedro do jeito que, né, que Pedro estava, mas ele gradativamente, né? Pedro foi vendo nele, né? Como assim? Né? As pessoas xingam Jesus e ele não revida? Ele tem todo o poder, e olha que Jesus, na deidade dele, ele poderia, né? Ele não precisava nem falar nada, era só ele olhar para o céu, miríades de anjos vinham e consumia aquelas pessoas. Mas ele fez a opção, né, de agir dentro da humanidade, para que aqueles homens entendessem que o controle emocional, ele é uma chave, e uma chave que nós, filhos de Deus, nós que temos uma identidade no Senhor, nós que temos um propósito para viver, nós precisamos virar essa chave. Não é mais tempo de nós, como servos do Senhor, como aqueles que Deus preparou algo grande para a gente viver, a gente perder essas coisas que Deus preparou, porque a gente não tem controle emocional, porque a gente não tem controle da nossa língua, porque a gente não tem controle dos nossos sentimentos. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso? Eu queria que vocês me dessem um retorno, né? Se vocês estão entendendo, né, aonde nós queremos chegar com essa, né, com essa aula de hoje. Eu não estou aqui, queridos, para apontar, porque essa aula, ela fala muito comigo, né? Eu até conversei com o João. Desde que eu adoeci, eu fico fazendo perguntas para mim, porque muitos sentimentos, durante a minha enfermidade, eles surgiram, eles brotaram no meu coração. E eu comecei a perguntar, por que eu estou pensando isso? Né? Por que eu penso isso? Será que isso aqui que eu estou pensando é fé? Ou eu estou negando a minha doença? Eu começava a fazer esse tipo de questionamento, porque eu falei, eu quero entender o que é que está acontecendo dentro de mim. Eu sei que meu corpo está doente, né? O meu espírito está preservado porque eu estou tendo fé, mas eu quero entender as minhas emoções, porque eu não quero, né, estar ausente desse mundo, no mundo da lua, achando que tudo é, né, tudo é flores, não está acontecendo isso aí é negação. Mas eu também não quero ir para um lugar de me martirizar. Olha só, Deus não viu? Por que Deus deixou acontecer? Eu comecei a sondar o meu coração, a sondar os meus pensamentos, a sondar as minhas emoções. E como isso começou a fazer bem para mim, né? Então, nós precisamos, né, olhar para aquilo que a gente pensa e falar, por que eu estou pensando isso? Por que quando eu vi aquela pessoa, eu tive esse tipo de pensamento? Né? A gente começa a confrontar nós mesmos. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido aí? Pastor, eu não sei se algumas pessoas que quiserem falar, eu tinha entendido que a Gisele queria falar. Entendi errado? Gisele... Isso, se alguém quiser falar, por favor. Eu não sei se o Givanal também abriu a câmera. Se vocês quiserem falar, gente, fiquem à vontade, tá? Podem falar. Um de cada vez, tá, pessoal? Por favor. Viu? Como eu não estou vendo nada aqui, viu, João? Estou à mercê aí da sua condução, tá bom? Não, tá bom. A Natália compartilhou aqui que sempre teve problemas em lidar com as emoções e ela está aprendendo, né? Está se desenvolvendo. Uhum. A Nath, sua filha, falou que vai arrumar os slides, depois vai dar uma complementada. A Glauma, né? Falou que a aula está maravilhosa, que Deus está te usando, pastora, que a senhora está arrasando. Olha só. Glória a Deus. Pastora. Oi. Eu achei muito bom esse tema, muito interessante, porque existe um tabu muito grande em cima disso, né? Às vezes nós, por sermos cristãos, achamos que a gente precisa esconder aquilo que a gente sente para as pessoas não acharem que nós não temos fé, ou que nós somos pessoas que não cremos, que não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Mas, na verdade, é um problema mesmo emocional que a gente guarda, porque tem medo de falar, porque esse tabu sempre teve todos os séculos. Foi muito difícil, né? Trabalhar com psicologia, psiquiatria, a gente
gente entender isso, porque a senhora citou dos pastores que se suicidaram, imagina quanto de coisa eles guardavam, né? E às vezes a gente também guarda, porque a gente não quer mostrar para ninguém, porque se as pessoas verem isso, muitas vezes dentro do corpo mesmo, nossa, eles vão achar que eu não busco, eles vão achar que eu não oro, eles vão achar que eu não creio em Deus, né? E é importante, porque já aconteceu comigo, o ano passado, eu tive uma crise de ansiedade, e algumas pessoas me procuraram e falaram, você tem que ter fé, né? Ora. Ótimo, você precisa ter fé, você está buscando? Eu falei, não, mas não é algo emocional, né? A minha cabeça estava muito cheia, eu estava muitas coisas para resolver de uma vez, o meu corpo não estava me alimentando bem, não fazia exercício físico, então juntou tudo, mais as emoções. Mas às vezes dentro do corpo mesmo, se a gente não tomar cuidado, a gente julga, porque a gente não entende essa parte emocional. Por isso que assim, está sendo tremenda, pelo menos para mim. Então, é por isso que eu falei, né, que às vezes a gente espiritualiza, e é um tempo de uma igreja, de nós termos uma igreja, né, quando eu falo igreja, é uma igreja universal mesmo, uma igreja, né, do mundo, uma igreja madura, uma igreja que fala, não, peraí, né, eu não, se lá a palavra fala que eu sou corpo, alma e espírito, né, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus vai lá e separa juntas e medulas, alma e espírito. Então, peraí, eu sou alma também, eu tenho pensamento. Paulo ele vai falar lá em Romanos 12, olha, renova a tua forma de pensar, né? Então, quando a gente vai olhar a Bíblia, por muitas vezes, a Bíblia ela fala de pensamentos, de sentimentos, de alma, de coração. E outra coisa, gente, a Bíblia ela não escondeu, poderia não ter sido narrado ali na Bíblia a situação que Elias viveu. Elias entrou em crise, Elias entrou numa depressão, ele estava exausto, porque a exaustão física, noites mal dormidas, a gente não elaborar as coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu queria muito que desse tempo de eu falar tudo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou falar isso aqui agora. Ai, João. Então, tudo isso leva a gente para um lugar, né? E o pior, o agravante para a gente não abre. E principalmente quando a gente tem uma posição de liderança, né? A gente fala, meu, o que vão pensar de mim? Não é? Olha só, o cara lá, ele fez fogo cair do céu, então ele tinha fé. Elias tinha fé, não tem nada a ver com fé, era o estado que ele tinha, ele estava tão exaurido nas suas forças, que quando ele viu uma informaçãozinha assim, ó, pronto, entornou o caldo, ele falou, vou morrer, né? Vou morrer, vou fugir, né? Quero morrer mesmo, e na verdade não queria morrer nada, né? Porque se ele quisesse morrer, ele ia lá encontrar com a Jezabel, ela já fazia o serviço. Entendeu? Então, é a dualidade de sentimentos que vem e a gente entra nessa crise. Vou falar com quem? Vou compartilhar? Vou ser julgado? Ainda tem esse peso. Então, por isso que é inteligência emocional, é inteligência, né? Como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai administrar? E, queridos, a gente precisa compartilhar. Passou o tempo da gente morrer num cantinho. Eu entendo assim que quando a gente não fala, né? A psicologia fala isso também, quando a gente não fala, a palavra fala, né, que a gente precisa confessar um para o outro para a gente ser curado. A palavra em todo tempo, ela está trazendo para a gente homens falhos, homens cheios de fé, mas que falharam, né, no quesito lidar com emoções, porque não é fácil. O que eu estou falando aqui, Deus está trabalhando em mim. Como essa aula, ela está sendo uma bênção na minha vida. Eu não estou falando aqui como alguém que já passou, olha aqui, né, já tem o controle de tudo. Só que não, né? Eu tenho me esforçado demais. Depois que eu comecei a fazer as perguntas, eu tenho me esforçado muito, porque eu comecei a prestar atenção. Mas tem momento que eu falho, tem momento que, né, eu reprovo na lição, né? Então, o que acontece? A gente acaba, né, tendo um gasto emocional. Eu queria que vocês marcassem muito isso aí. Se você estiver anotando, escreva aí um gasto emocional inútil, né?
Por quê? Quando que a gente tem esse gasto, né, esse desgaste emocional inútil? Porque isso acontece muitas vezes durante o dia, porque a gente vai ser contrariado, toda hora aparece uma situação para nos contrariar. O Givonaldo aí falou que está com problema lá no serviço dele. Então, quando ele vai para o serviço, ele já vai ali sofrendo um desgaste emocional, né? Meu Deus, vou ter que ver aquela pessoa, vou aguentar de novo, ou aquele problema. Então um momento, em determinado momento, a conta chega para nós. Sabe como a conta chega? Com crise de ansiedade, com crise de depressão, com medo, com fobia, né? Com crise de ira, de raiva. É o boleto chegando para nós. E às vezes, né? Como que a gente tem esse desgaste emocional? Né? Esse gasto emocional inútil. Quando a gente se irrita por nada. Né? As nossas irritações diárias por qualquer coisa. Não tem gente que é assim? Qualquer coisa, já irritou, pronto, já estragou o dia. Quando a gente perde o controle constantemente, né, várias vezes por dia, né, quando a gente fica remoendo as coisas, poxa, tá vendo? Olha lá, de novo. Então, há esse gasto emocional diário, né, inútil, e vai ter, né, um prejuízo muito grande para a gente. Não adianta a gente ser cheio de fé, a gente orar e não cuidar das nossas emoções. Porque a gente vai, né, às vezes, diante do Senhor, como apresentando o boleto para o Senhor, né? Daquilo que a gente tá sentindo, da revolta que está dentro da gente, né? Do desgaste emocional. Olha só como Jonas falou com o anjo quando foi lá falar com ele, né? Ah, então me mata, me leva embora, eu quero morrer mesmo. O Elias também lá no deserto, quando o anjo chegou. Olha as falas, né, deles se dirigindo ao Senhor. Né? Era desalento, era tipo, né, faz o que você quiser comigo, que não vale mais a pena. Por quê? Porque o desgaste emocional foi muito grande, né? E tudo que a gente fica ruminando, uma chave também. Tem pessoas que ficam ruminando, o que fizeram comigo ontem, o mês passado, o ano passado, na minha infância, na minha adolescência, né? Ele fica ruminando muito o passado. Ruminar é você, né? A vaca, ela come, aí ela regurgita, ela, né? Come de novo, isso aí é ruminar, ela fica ali, com o mesmo, sabe o mesmo do mesmo? Né? Vivência e fica vivenciando no presente, né? O que aconteceu no passado, que já nem faz mais parte. Então, gera um gasto e esse gasto é esse tipo de cobrança. É o que você teve aí, Natália, né? É ansiedade, é depressão, é desânimo, né? Ou qualquer outra desordem psíquica. Então, a gente precisa estar atento. Olha, tem um estudo aí que fala que 50% da população de hoje vai ter um transtorno psíquico, uma crise de ansiedade, uma crise de fobia, depressão. Então é assim, se você está sentado do lado de alguém, é você olhar e falar assim, ou vai ser você, ou serei eu. Acabou o tempo? João do céu. Tem bastante coisa aqui no chat, viu, pastora? Esse é um tema, assim, até interessante, viu? Se a pastora depois quiser gravar um vídeo para poder Eu trabalhar posso mais gravar o alguns complemento, porque tem É, muitas coisas aqui bem... eu senti estão assim, rindo de mim aqui, João. eu senti que tocou bastante o pessoal aqui, né? A Glauma falou, né, que para evitar se chatear, ela evitava algumas pessoas, gostava de se abrir, e quando passou pela síndrome do pânico, ela precisou de pessoas. Olha que experiência forte. O Mateuzinho da Natália, né, ele tem acho que 10 anos, está participando com a gente também. Ele falou que ele tem problema de ansiedade. A Ai, Ariane compartilhou gente. também que ela é bem ansiosa a ponto de passar mal. A Gisele falou assim que em quantas vezes passamos crises emocionais e não encontramos pessoas para compartilhar com medo Ai, do julgamento. Não é forte isso, né, que pastora? triste, é muito. Olha só, assim, o É, meu coração até disparou agora. e, Ai, gente, eu tenho vontade de chorar, porque né, é e assim, assim, é muito triste isso aí, porque sempre vai, né? Sempre vai desembocar, né? Sempre, né? Desembocar, qual que é um termo mais bonitinho aí? Desembocar é do baiano, lá minha mãe que fala. Sempre vai desaguar, sempre vai acabar em um transtorno. Por é, isso que hoje as pessoas, né? O mundo está adoecido. Quando nunca se viu, né? Tanto criança passando pelo psicólogo como a gente vê hoje.
as crianças, né? E a gente ia falar de algumas janelas, né? Da janela Killer. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu ia dar umas ferramentas para vocês, então eu acho que eu vou gravar o vídeo, né? Vou prosseguir aqui. Mas assim, quantas crianças sofrendo, sabe, né, que se tornam adultos lá, com crenças limitantes, né, com a sua vida enterrada, ancorada, né? Porque viveram coisas na infância e não conseguiram trabalhar e não tinha ninguém para trabalhar, e esse mundo todo acelerado em que se vende um perfil de perfeição, não é? Que todo mundo é lindo, tudo é perfeito, todo mundo é perfeito, todo mundo dá certo, todo mundo não tem frustração, não tem fracasso. Gente, a gente vive num mundo de fracasso, num mundo de frustrações, porque Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter frustrações, mas tem bom ânimo, né? Se anima, confia em alguém para você dividir, né? E assim, a gente vê pessoas fazendo más escolhas de relacionamento, repetindo padrões, né? Que tinha lá na família, né? Às vezes tinha um pai violento, às vezes tinha um pai abusador, às vezes não teve pai, aí quando vai escolher o marido, escolhe, em vez de um marido, escolhe um pai, né, para morar. Então, pastora, aí só para não perder aqui, pastora, a Silvana compartilhou também, né? Gasto emocional inútil, tinha em muito excesso antes de conhecer a Cristo. Agora tenho até conseguindo me conter com outros, mas tem uma pessoa que consegue tirar a minha paz. E peço oração, pois me vi até enferma. Aí a Adriana compartilhou que teve 2 crises de ansiedade essa semana. O Geraldo sugeriu aqui ter uma parte 2. A Mônica também compartilhou que teve crise de ansiedade. Não compartilhei, porque a igreja tem muito julgamento. É bacana a gente refletir sobre isso, né? Gente, vamos fazer um grupo aí, gente. Vamos fazer um grupo. Sugeriu uma continuação. Grupo presencial. Gente, compartilhar nossa, eu já estou aí com 1000 ideias aí, gente. Alguém precisa me ajudar. A gente tá pensando, irmãos, no módulo 2 do curso, né? Semana que vem tem um tema muito bacana, que é o tema de dons. E aí, nesse módulo 2, a gente pode gastar, né, pastora, planejar aí algumas aulas para poder aprofundar mais cada pilar da inteligência emocional, né, pastora? Porque tem muita coisa. Tem muita e quando a gente entra nas janelas, né? Os gatilhos emocionais. Por que você tem determinado tipo de comportamento quando, né? Alguém olhou feio para você, pronto, já desencadeia, né? Aí, pastora, o que eu poderia ver com a senhora, viu? Se a senhora tiver disponibilidade, né? A gente tem calendário, né? As quintas-feiras, nesse horário, tem. A Janiene sugeriu, né? Que a Janiene é uma das professoras também do curso, né? Ela sugeriu fazer a segunda parte desta aula semana que vem e deixar o dos dons para a semana seguinte. Por mim, pastora, tudo bem, porque a gente pega o assunto quente, né? E é o que vocês decidirem aí, gente, Que aí, ó, dia 3... Eu acho interessante. Dia 3 faria uma parte 2, porque foi um tema que tocou muito todo mundo, e aí a gente finalizaria o curso no dia 10 com o módulo de dons, com a aulinha de dons. Que legal, gente, legal. E aí, assim, pastora, até ter o próximo curso, né, a gente vai precisar ver ainda mais... Aí desconecta também, né, João? Aí até acontecer, e aí o pessoal, assim, essa semana, né, irmãos, já vão orando, já vão refletindo, lendo os slides. Quem quiser, assiste de novo essa gravação. A gente vai compartilhando, vamos orando para o Senhor continuar nos ministrando, viu, queridos? Né, pastora? Hoje até eu tive uma experiência, né, que eu postei essa questão aí da gente não esperar dos outros, né, para preservar, né, para a gente não se frustrar. Aí eu recebi assim: quem te magoou? Quem? Alguém mandou assim: pastora, quem te magoou que eu, né, vou lá resolver as contas. Aí eu fiz outra publicação. Gente, isso não é um desabafo, né? Eu só queria compartilhar a reflexão. Porque hoje também a gente vê que as pessoas usam as redes sociais para desabafar, porque não tem com quem falar, sabe assim?
deixa eu publicar aqui, aí despeja, aí se expõe, aí fica pior do que estava, porque fala, puxa, por que eu fiz aquilo? Né? Nossa, são tantas coisas que a gente poderia falar hoje, mas eu estou muito feliz do pessoal ter entendido. Eu não queria, assim, gente, trazer termo técnico, né? Eu gosto muito o João da aula, quem dá aula gosta muito de fazer a coisa com muito exemplo, né, João? Às vezes eu até dou exemplo demais. Porque eu gosto, assim, que as pessoas entendam, né? Mas eu até preparei uma aula, falei, tá muito termo técnico. Aí eu fui mudando, né? Eu fui alterando, até hoje à tarde eu estava alterando. Porque eu falei, eu quero que as pessoas entendam, né? Porque se a gente não entender, se a gente não compreender, não vai... Porque a gente está tratando, né, de propósito, né? Se a gente não entender, né, essa aula de hoje, talvez a gente não chegue lá no propósito, né? Estabelecido. Aí chega lá na aula de dons, né? Eu tô aqui todo cheio de grilo na cuca, porque, né? Vou até pensar que eu não tenho dom, não tenho talento. Então, vai ser muito legal. Aí acho que a gente pode. O que você acha do teste, João? A gente libera ou libera semana que vem? A pastora acha que o Acho que conteúdo... semana que vem, né? Acho que a gente deixa para semana que vem. E a semana que vem a pastora conclui esse tema de inteligência emocional. E aí aplica o teste. Aí fica como atividade, irmãos, vocês lerem os slides essa semana. Quem tiver curiosidade, assiste de novo a gravação. Teve até uma mensagem aqui da Juju, pastora, sua Juliana. Eu já tive depressão, crise de inferioridade, estou tentando vencer isso. E você já venceu, Juju, em nome de Jesus. Você já venceu esta. E é até legal, pessoal, a gente refletir isso. Os nossos valores, a nossa maior dor é uma força que o Senhor nos dá para a gente abençoar outras pessoas, né? Então, isso aí, né, pastora? Quem desenvolve isso, você adquire uma força infinita, né? Exatamente. É porque se eu estiver doente emocionalmente, como é que eu vou, né, lutar pelo outro lá, né? Como é que eu vou, né, estar engajado naquilo que eu até acredito, que eu amo, né? Mas se eu estiver doente, eu vou ter uma visão distorcida, sentimento distorcido, né? Não vou chegar lá. Gente, eu estou muito feliz, né? Essa situação, já que a Ju abriu, né? Essa situação da Ju desmistificou muita coisa, porque eu tinha muita resistência, né? Eu sempre entendi isso. Eu sempre espiritualizei, né? Não estou falando que não é para a gente orar, tá bom? A pessoa está com depressão, vamos orar sim. Jesus, ele cura a depressão, ele cura a síndrome do pânico, ele cura a ansiedade, né? A palavra, eu não quero ser mal interpretada aqui, tá bom, gente? Eu creio no Jesus que cura, porque ele me curou, né? Mas tem coisas que nós temos Aqui. Espera aí, gente, a pastora já volta, tá? Que acho que o mudo... eu mudei aqui, eu mutei, né? Voltou, Então, eu estava falando que eu não estou aí, né, dizendo que Jesus não cura, que Jesus, né, agora estava mutando sozinha aqui. Qual que é a minha responsabilidade? É isso que a gente precisa, né? Nessa situação, qual é a minha responsabilidade? É olhar para as minhas emoções, é prestar atenção nisso. Então, eu não vou mandar o teste para vocês, né? A gente não vai divulgar, mas eu vou estar mandando no grupo algumas perguntas para estar provocando vocês, tá bom? Então, são algumas perguntinhas aí para nos desafiar e a gente levar para o Senhor, né? Aquilo que a gente se enquadrar, a gente levar para o Senhor. Pedir ajuda para o Senhor. Porque a gente descortina, a gente identifica e vou fazer o que com isso? Não é? A semana que vem eu vou dar a ferramenta para vocês. Gente, eu estou muito feliz. E é legal, né, pastora? Porque assim, gente, tem muitos líderes aqui participando. Eu até falei assim, né? A gente faz um convite muito especial, que mais jovens participem, que mais adolescentes participem, que mais líderes estejam aqui participando com a gente. Por quê? Irmãos, vocês estando sarados e curados, vocês vão ajudar a curar outros, né? Então, isso,
numa igreja, né, os pastores estão aí, o evangelista Geraldo, os demais líderes, uma igreja que está crescendo em discipulado, vivendo o discipulado, nós faremos isso o tempo todo. Vamos ouvir o irmão, vamos olhar o Sim, irmão, sem julgamento, para a gente se fortalecer em Cristo Jesus. Se a gente isso. ser uma fortaleza nos nossos sentimentos, nossa, nós ajudaremos muito a mais pessoas serem saudáveis na nossa saúde mental. Amém, E pastor? assim, né? A gente vai usar, já está usando isso no discipulado, né? E é assim, gratificante a gente ver, né? Como Deus ele está operando também nessa área, né, gente? Então é assim, é, não tenho palavras, não tenho palavras, né? Hoje eu passei com muita enxaqueca, eu entendi todas as barreiras que tiveram hoje, né? Ontem eu tive um insight, falei, tá muito técnico isso aqui, não vai chegar nas pessoas, né? E aí a Natália ficou doida, né? Porque ela já tinha feito vários slides, por isso tá aí meio desconecto, né? Que eu acrescentei outras coisas aqui. Mas Deus, ele é bom, né? Começou lá desde a primeira aula, Deus está trabalhando, né? E não Glória é a Deus. por nós, é por ele, né? Tudo vem dele, o mérito é todo dele, porque ele quer nos melhorar. Tá bom, gente? Depois eu mando a figurinha aí do Estamos em Obra. Tá bom? Amém, João, pastor. obrigada, viu, querido, pelo suporte aí. Nossa, foi fantástico. Aí o Sebastião ajudou bastante aí também. Gente, glória a Deus, que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês, que o Senhor recompense aí a todos os presentes. Desculpem aí o horário, né? Mas a gente acredita assim que teve um mover diferente, que nós queremos que foi um mover do Senhor, né? Pastora Amém. e irmãos, professora Natália, professora Jane, pastores, evangelistas, líderes, foi um mover do Senhor e eu creio que o Senhor vai continuar fortalecendo nossos sentimentos. Vamos orar então, queridos, vamos orar para encerrar. Eu acho que a melhor pessoa para fazer essa oração é você mesma, pastora, abençoar, Ai, abençoar as amém. emoções deste povo, as nossas emoções. Amém, amém. E foi uma aula incrível, viu, pessoal? Que Deus continue nos ministrando. Quer Amém. falar, Nath? Não? Vai lá, pastora. Nos Vamos orar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, né? Tem meu telefone aí, ou não quiser fazer a pergunta no grupo, manda no meu PV, tá, gente? Eu tive uma crise essa semana de WhatsApp. Eu tinha 3.200 mensagens e aí eu surtei. Foi uma experiência bem ruim, né? Eu quis sumir do WhatsApp, mas amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, Obrigado. porque o Senhor faz tudo perfeito. Quando nós achamos que estamos no controle, o Senhor vem, muda tudo e faz da sua forma. E obrigada por ter respondido a nossa oração. O Senhor sabia quem estaria nessa aula e o que era para ser dito, porque o Senhor nos sonda, nos conhece. Pai, nós queremos nos abrir para o Senhor, nos abrir para as ferramentas que o Senhor tem para nós, para a nossa vida emocional, porque nós queremos, Pai, assim como Pedro foi transformado, aquele Pedro descontrolado, Pai, foi o homem que depois mais amou os romanos, Senhor. Aquele Pedro que cortou a orelha, ele foi lá depois, Senhor, levar o remédio. E eu te sou grata por isso, porque o Senhor é o Deus que cura corpo, alma, e o Senhor cura o nosso espírito, o Senhor cura aquilo que está enfermo, o Senhor cura aquilo que está fora do lugar. Só nos ajuda, Pai, a nós olhar para nós mesmos e termos essa consciência. Tira todo o orgulho, Senhor, toda a soberba, porque no orgulho e na soberba o Senhor não opera. Mas que nós estejamos aqui investidos de uma humildade que nós aprendemos com Jesus, Pai. Oh, Senhor, ele se esvaziou. Ele era Deus, mas ele se esvaziou para vir nessa terra nos ensinar, para ser a nossa cura, para ser um instrumento, Senhor, na nossa vida,
para nos levarmos a um fim melhor do que aquele que a gente planejou para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra em cada vida. Abençoa cada aluno, abençoa a vida do Gil, Pai. Que ele tenha controle emocional ali naquele lugar, Senhor. Dá discernimento para ele hoje, se ele for trabalhar, da situação, do que a pessoa que está ali, Senhor, perseguindo, eu não sei o que está acontecendo, para que ele olhe, Pai, e tenha a revelação da história daquela pessoa. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que nós tivermos que viver no Senhor não serão as nossas emoções adoecidas ou deformadas, Pai, que irão impedir, porque hoje o Senhor abriu, o Senhor nos deu chave para nós abrirmos essa porta, para olharmos para dentro de nós, Pai, nos expormos à luz da tua palavra, à luz do teu amor, à luz da unção que vem do Senhor e que transforma, Pai. Eu te louvo pela vida do Sebastião, que veio nos ajudar, Senhor, pela vida do João, que tem sido um suporte, pela vida da Nath, que deu aula, da Janiene, que está se preparando, daqueles que estão presentes na aula, Pai, que cada instrução aqui seja uma ferramenta para cada um. Abre a nossa mente, Senhor, para nós guardarmos. Que possamos, nesse registro de memória que nós temos, guardar cada palavra, Pai, para sermos um instrumento também nas tuas mãos. Eu oro, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, gente. Amém, Bye, gente. bye, viu? Depois eu Bom, olho o chat aí. bom descanso. O chat ele fica salvo, viu, pastor? Então depois dá para ver Tá todas as bom. mensagens. Gente, obrigado, Nath, Jane, Sebastião, Natália, pelos slides. Obrigado a vocês, viu, Irmão queridos? Gente, Cícero, tudo que, olha lá. tudo que vocês aprenderam, vocês podem ensinar os discípulos, tá bom? Compartilha. Gente, Ô, pega aquela, João, pega a foto que tá lá no grupo, gente, posta no Instagram e marca a igreja, tá? Marca a pastora, marca os ministérios. Vamos multiplicar aí essa geração de pessoas inteligentes emocionalmente. Fala, pastora. eu vou digitar, que eu tenho digitado o que eu falei, então depois, se alguém quiser, né, eu vou acertar, porque eu pus muita abreviatura, para Uhum. ter o texto quase que completo aí na íntegra, Tá né? bom. Porque os Excelente. slides aí talvez a pessoa não entenda. Tá bom, A querido? gente disponibiliza para eles, é bom? Tá bom. Aí na segunda aula eu entrego todo o material, né? Tá bom? Fiquem na Gente, paz, gente. bom descanso, viu, pessoal? Deus abençoe vocês. Parabéns, pastora. Valeu, Nath. Amém. Obrigado a todo mundo. Bom descanso, hein, Tchau, gente? Nath. Beijo. Até semana que vem. Se fala lá no grupo. Tá? Olha lá a Luana aí, ó. Já tá em casa já, Luana? Tá em casa, Luana? Olha o Cícero aí, ó. Bom, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau, gente. Fiquei sozinho na cadeira aqui. Ó. Valeu, gente. Bom descanso.